A arquitetura românica foi um estilo medieval que surgiu com o objetivo de defesa a ataques de povos inimigos e das invasões bárbaras. Sendo assim, sua estética e sua estrutura retrata força e robustez. Inspirada na arquitetura da Roma Antiga, começando no século X, na Europa, na região de Normandia. Nesse sentido, ela foi incluída por várias regiões do velho continente. Porém, apesar da similaridade entre elas, cada uma tem sua própria história nas construções. Muitos castelos medievais apresentam características da arquitetura românica. No entanto, podemos dizer que as obras mais protagonizadas nesse estilo foram as igrejas. A arquitetura românica foi o primeiro estilo distinto a se espalhar pela Europa, desde o Império Romano. Esse gênero arquitetônico teve origem no Império Carolíngio, que foi responsável tanto pela constituição da sociedade feudal como também pela expansão do cristianismo pela Europa. Nesse período, o rei precisava defender suas fronteiras e, para isso, distribuía terras entre soldados e oficiais de acordo com o grau de lealdade. Assim, várias regiões se tornaram independentes e deram brechas para invasões e guerras. Com o objetivo de proteger essas terras, a ideia de que as construções fossem maciças e fortes o suficiente foi valorizada. Logo, o estilo românico nasceu e se fortificou com base nessa proposta. Nesse sistema, o rei e a nobreza faziam alianças constantes para se manter no poder. Porém, outra esfera dessa pirâmide também exerceu um papel de domínio, o clero. De um lado, a nobreza enaltecia as virtudes e as habilidades guerreiras de seus membros. De outro, os bispos, monges e padres tinham como função preservar a paz e transmitir tranquilidade para a sociedade. Logo, não é de se espantar que as igrejas sejam os grandes símbolos e exemplos desse estilo. Nessa época, a peregrinação também era uma constante. Desse modo, o clero, com o objetivo de propagar a fé e conquistar mais adeptos, se focou na necessidade de construir templos grandes que simbolizassem o poder de Deus e que ao mesmo tempo fossem grandes o suficiente para receber multidões. O formato das igrejas românicas segue o padrão basilical, que traz em suas plantas a cruz latina e, em menor escala, a cruz grega. Apresenta o uso constante de pedras para a construção de suas abóbadas. O interior dessa arquitetura românica é escuro, uma vez que não conta com muitas janelas. As principais características da arquitetura românica são a pedra como material predominante, torres quadradas com a central sendo mais alta, pilares e arcos ornamentados e detalhados, harmonia e simetria das formas, construções que combinavam funcionalidade com luxo, paredes sólidas e resistentes, portas estreitas e janelas pequenas, uso de abóbadas para substituir os telhados frágeis de madeira, alternância de pilares e colunas na decoração, interior escuro e luxuoso. A arquitetura gótica foi um estilo arquitetônico que predominou na Europa, em especial na França, durante a Idade Média. Para os historiadores, é uma evolução da arquitetura românica. Na época, as construções eram denominadas obras francesas, mas com o início do Renascimento, a arte assumiu outra classificação, chamada de gótica, como uma forma pejorativa em relação ao estilo clássico da cultura greco-romana. Um dos elementos da arquitetura gótica são os vitrais, que foram muito utilizados como ornamentos no interior das catedrais góticas, pois permitiam maior entrada de luz nas construções. Outro elemento muito utilizado nas catedrais eram as rosáceas, que eram um elemento decorativo circular e colorido, preenchido com vitrais, qual era utilizado nos portais de entrada das igrejas. Eles permitiam maior entrada de luz e recebe esse nome pois tem um formato de uma rosa. Outro detalhe era o clerestório. O clerestório é parte da parede de uma nave, iluminada naturalmente por um conjunto de janelas laterais no andar superior das igrejas medievais. A abóbada nervurada foi intensamente usada nas catedrais góticas, que buscavam conexão com o céu por meio de obras verticalizadas. Esse elemento, junto com os arcos de formato ogival, contribuíram para a verticalização das catedrais góticas,
que também contavam com os arcobotantes na parte externa, para ter uma estrutura mais firme e alta. Os arcobotantes, eles são elementos que apresentam um formato de meio arco. Eles eram utilizados para propor maior sustentação às altas construções góticas. Outro elemento, o contraforte, é um reforço de um muro ou muralha, geralmente construído de um pilar de alvenaria na superfície externa ou interna de uma parede, para sustentar a pressão de uma abóbada, terraço ou outros esforços que possam derrubá-la. Uma construção gótica extremamente relevante para o período foi a Abadia de Saint-Denis. Era um monastério da família real francesa, no qual o túmulo de Denis, primeiro bispo de Paris, estava localizado. A edificação existente foi reconstruída posteriormente pelo Abad Suger, em que desenvolveu as imagens do que esperava da nova igreja. A sua ideia era de construir características físicas e metafísicas de imagens que foram manifestadas espiritualmente, especificamente os fenômenos associados à luz. A preocupação com a iluminação fez com que Suger planejasse o uso de luzes coloridas projetadas pelos grandes vitrais. O conjunto possuía um interior arejado, luminoso e rico, que brilhava como uma coleção de joias. Exatamente o efeito que ele tinha planejado. Todo esse extraordinário conjunto de elementos fez com que o estilo gótico, a partir da referência de Saint-Denis, fosse copiado ou replicado por toda a França. A Catedral de Chartres foi construída por Fulberto de Chartres e infelizmente incendiou-se em 1194. Imediatamente iniciaram as obras de reconstrução, mas devido a inúmeros fatores, elas se prolongaram por durante 60 anos. A vasta nave foi desenhada em puro estilo ogival. Já os adornos são estátuas finamente esculpidas em meados do século XII. Além dessas, no total, o edifício conta com mais de 150 janelas medievais com vitrais, a maioria delas do século XIII. Apesar da quantidade de vitrais, o interior da catedral é escuro, assim como a Catedral de Notre-Dame, em Paris. A Catedral de Chartres foi... Enquanto isso, na Itália, um período marcante estava surgindo. Estou falando do Renascimento. Um novo despertar surgia em Florença. Bom, o Renascimento foi um movimento de ordem artística, cultural e científica. Foi neste período que na arquitetura as inovações incluíam o racionalismo, o humanismo e a perspectiva, e a redescoberta dos valores greco-romanos. Se na Idade Média Deus era o centro, na Renascença o homem é quem irá ocupar este papel. O Renascimento foi visto como uma grande revolução, onde o homem ele tem acesso a outras culturas, outras comidas, forma de se vestir, de falar, e com isso vem também uma revolução artística, pois ele tem acesso a outros estilos arquitetônicos. Bom, as suas características foram muito marcantes, principalmente nas fachadas, na sua simetria em torno do eixo vertical. Cúpulas também passaram a fazer parte de muitos projetos renascentistas, principalmente na composição estrutural das igrejas, como a Basílica de Santa Maria del Fiore e Basílica de São Pedro. Tanto as colunas como pilastras passaram a ser usadas como um sistema integrado e de sustentação na arquitetura renascentistas. Os arcos aparecem em formas semicirculares e sustentados por pilares ou colunas. Já as abóbadas, apesar de serem semicirculares, não apresentavam frisos e nem vigas.
O principal arquiteto renascentista foi Filippo Brunelleschi, considerado o pai da arquitetura renascentista. A principal palavra que melhor definia seu trabalho era ordem. Isso porque, a partir da observação minuciosa da arquitetura romana, Brunelleschi passou a criar projetos cada vez mais simétricos e regulares. A primeira grande obra deste arquiteto, colocada em prática, foi a construção da enorme cúpula de tijolos que cobre o espaço central da Catedral de Florença. No Brasil não foi muito diferente, assim como em outras partes do mundo, também houve uma grande influência do Renascimento. Mais especificamente na cidade de São Paulo, podemos destacar o projeto de Ramos de Azevedo, arquiteto responsável pela criação do Teatro Municipal de São Paulo, com fortes influências da Ópera de Paris. Estilo arquitetônico do Centro Municipal de São Paulo promove a combinação entre a arquitetura renascentista e a arquitetura barroca. O barroco aconteceu no final do século XVI e durou até metade do século XVII, surgindo inicialmente na Itália. A história desse estilo começou durante a Reforma Protestante, período marcado por indignações, onde Martinho Lutero estava em ascensão pelas suas críticas direcionadas à Igreja Católica. Também nesse tempo foram tomadas decisões importantes para a época, como a pena de morte e a perseguição a pensadores. Levando em consideração o contexto citado, o estilo barroco foi estabelecido como uma negação aos estilos anteriores, o renascentismo e o maneirismo, indo contra a ideia de que o homem é o centro de tudo e trazendo o retorno ao teocentrismo, ideia que coloca Deus como centro do universo. Por esse motivo, suas principais características revelam um estilo artístico independente e, por ter se desenvolvido em diversos lugares, não possui um caráter homogêneo. Podemos citar como a diferença dos dois estilos anteriores, a predominância das emoções e a dramaticidade da iluminação nas pinturas barrocas e o detalhamento que também busca as emoções nas esculturas. Após a Igreja Católica se firmar como soberana no período pós-Reforma Protestante, as construções barrocas passaram a ter mais desenvolvimento. Além disso, no barroco existe uma relação entre a arquitetura e a escultura, pois agora buscava-se o contraste de luz e sombra, fato que resultou em uma mudança visível na construção das cidades. As principais características das construções são formas e texturas que buscam movimento, uso da cruz grega em plantas, exaltação da figura divina, espaços e formas ovais. Já no interior, nós podemos encontrar características como móveis pequenos, cores dramáticas, linhas orgânicas, decoração extravagante, pernas côncavas nos móveis e uso de elementos da natureza. Neste período, existiram dois grandes arquitetos, Bernini e Borromini. Nascido em 1528, Bernini foi um importante arquiteto do barroco italiano que trabalhou principalmente em Roma. Entre seus maiores trabalhos está a igreja de Santo André, onde a entrada e o altar estão em lados opostos do menor eixo da planta, que foi projetada em formato oval. Além disso, nela existe o uso notável de cor em materiais e luz para criar efeitos dramáticos. Já Borromini ficou muito conhecido pelo seu projeto de São Carlo. A planta criada pode ser considerada uma elipse oval, pois é formada por dois círculos tangentes, criando o que a arquitetura barroca busca. Seu interior é composto por materiais de baixo custo. Já na fachada, se caracteriza por ser ondulante, definida por formas côncavas e convexas, possuindo grandes colunas coríntias. Por fim, é importante citar a existência do rococó, que é um estilo decorativo que se desenvolveu através do barroco na primeira metade do século XVIII. As principais características apresentadas em relação ao exterior de edifícios com esse estilo são fachadas mais alinhadas, portas e janelas maiores e com arcos de volta perfeita, menores proporções e espaços para reuniões mais íntimas, como quiosques, turcos e jardins. Já no interior, podemos encontrar divisões baixas, independentes e arredondadas, uso de materiais que imitam mármores, utilização de sofitos e paredes cobertas de decoração que se misturam com dourado e prateado nas molduras, tapeçarias, afrescos e relevos.